E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, tá? Isso faz o YouTube recomendar esse canal que você tanto gosta para outros usuários. A gente vai falar sobre a grande notícia. O Trump escolheu um defensor do Bitcoin aí para sua equipe, né, de transição caso ele seja eleito. Além do mais, a SEC aprovou mais um ETF de Bitcoin e esse vai permitir com que os investidores tenham uma exposição alavancada ao criptoativo. A Receita Federal está de olho nas suas criptomoedas e vai lançar mais normas, mais leis para regulamentar e te cobrar ainda mais imposto. E por último, os executivos do FMI lá dos Estados Unidos estão sugerindo aumento nos preços de eletricidade para mineradores, que pode até representar um problema para a rede. Mas eu acho que eles estão dando tiro no próprio pé. É o que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Não esquece aí de deixar aquele like, verificar a sua inscrição aqui no canal. E a gente está tendo um dia de leve alta, né? O Bitcoin que nas últimas 24 horas chegou próximo aos 56 mil dólares, subiu mais de 2,34%, chegando aí nos 59.200 dólares. Operando no verdinho, mas sem grandes movimentações, o Ethereum continua próximo aos 2.600, enquanto a gente tem um cenário majoritariamente tendendo a uma leve alta. Poucas criptomoedas estão operando no negativo, mas a maior parte delas não apresenta valorizações significativas. E o Trump escolheu o Howard Lutnick, que é um defensor do Bitcoin e do Tether, certo? Ele é Bitcoin maximalista para sua equipe de transição do governo. Caso você não saiba, as equipes de transição, elas ajudam a preparar os candidatos para a mudança aí para a Casa Branca, caso ganhem a eleição. E o fato dele ter escolhido um Bitcoiner para estar fazendo isso mostra, né, o seu crescente apoio à criptomoeda. Lutnick, inclusive, lidera o banco de investimento muito grande, né, o grande banco de investimento dos Estados Unidos, e disse que é um fã de Bitcoin e da stablecoin Tether. Então ele falou isso na Bitcoin Conference, que foi aonde o Trump palestrou há umas semanas atrás, onde durante o seu discurso ele falou ser um grande fã do Bitcoin e também, né, que o banco dele está investindo no espaço de ativos digitais. Ele é banqueiro, certo? E vai estar ajudando o Trump aí nessa transição, caso o Trump seja eleito. E a gente consegue ver, né, como que nessa eleição de 2024 nos Estados Unidos, a presença das criptomoedas e o posicionamento do candidato está sendo decisivo. Tanto os republicanos quanto os democratas, eles vêm tomando aí atitudes pró-criptomoedas, o que era algo completamente impossível, surreal de se imaginar há uns anos atrás, nas eleições de 2020, ou então nas eleições lá de 2016, 2017, nos Estados Unidos, até quando o Trump, o próprio Donald Trump, era uma pessoa totalmente avessa às criptomoedas. Recentemente, o Donald Trump, além de aceitar doações em criptomoedas, já ter arrecadado quantias milionárias em doações em Bitcoin, lançou recentemente suas coleções de NFTs, tênis aí de Bitcoin, e já conseguiu levantar uma boa grana, se mostrando aí uma pessoa, né, que vem levantando a bandeira dos criptoativos. Falou contra a CBDC, falou que os Estados Unidos pretende se tornar um país aí líder na adoção de Bitcoin, e escolhendo, né, pessoas de sua equipe que são favoráveis às criptomoedas, reforça mais essa narrativa de que caso o Trump seja eleito, a gente pode ter os Estados Unidos mais amigável do lado dos Bitcoins. A SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, aprovou um ETF que seria uma exposição ao Bitcoin de forma alavancada. E a partir de agora isso vai acontecer através da Bolsa de Valores. Na verdade, o ETF alavancado em questão é um ETF da MicroStrategy, é o ETF de ticker MSTX, que é o primeiro ETF alavancado das ações da MicroStrategy. Ele tem uma exposição de 175% às ações da MicroStrategy. Então, por exemplo, se as ações da MicroStrategy sobem 10%, o MSTX
vai subir 17,5%. Só que por que a gente considera, né, que é a ação da MicroStrategy e que seria, no caso, um ETF alavancado de Bitcoin? Basicamente porque a empresa, né, a MicroStrategy, já possui mais de 226 mil Bitcoins em caixa e a própria empresa investe o seu lucro praticamente todo em Bitcoin. Além deles pegarem os próprios lucros de movimentações da empresa, o dinheiro dos acionistas é transferido, é considerado como investimento, vai para o caixa da empresa de Bitcoin, né? Vai para o tesouro da empresa. Além do mais, foram gerados títulos conversíveis com vencimento para 2, 3, 5, 10 anos aí da MicroStrategy, que também estão sendo usados para alavancar as posições da empresa em Bitcoin, e certamente as posições dos clientes que comprarem o ETF MSTX vai ser direcionado o dinheiro para a MicroStrategy, que vai eventualmente comprar Bitcoin. Então, de forma indireta, né, você comprando esse ETF, você vai estar se expondo indiretamente ao Bitcoin, porque você vai estar dando dinheiro para a empresa que vai acabar fazendo essa compra aí de Bitcoin. Tanto que a gente consegue ver a correlação entre as ações da MicroStrategy, que é a MSTR, com o próprio Bitcoin. Seguindo, né, a alta do mercado, as ações já valorizaram aproximadamente 98% só nesse ano, inclusive valorizando mais aí que o próprio Bitcoin. A Receita Federal dos Estados Unidos se reuniu com empresas de criptomoedas para discutirem novas regras fiscais. Isso aconteceu nessa última quarta-feira, dia 14, e veio à tona agora nos últimos dias, onde a Receita Federal promoveu um encontro com várias empresas do setor de criptomoedas, tanto corretoras quanto empresas, né, que fazem as transações entre os bancos e as corretoras, como a própria Latam Gateway. E o principal objetivo aí dessa reunião foi debater a implementação de regras mais claras e eficientes para o setor em conformidade com padrões internacionais de tributação. Em outras palavras, eles querem aumentar a tributação e a regulamentação nas corretoras do Brasil e corretoras sediadas com CNPJ aqui no Brasil, tal como a Binance. E o foco principal, né, é incentivar a conformidade voluntária dos contribuintes, fazer você, que é um cliente, pagar mais imposto. E não ficou só nisso, né? Eles estão com os procedimentos chamados CARF, que é o Crypto Asset Reporting Framework, que basicamente é uma série de medidas aí para reportar os criptoativos, declarar os criptoativos, onde a nossa instrução normativa 1888, né, que é a IN 1888, que já tem essa questão de declaração, vai ter mudanças drásticas falando da obrigatoriedade de prestação de informações sobre operações de criptomoedas no país. Então, as corretoras e as agências que prestam serviço para essas corretoras vão estar passando aí a reportar nos próximos anos todas as operações. O reporte não será mais voluntário, ele já é obrigatório, né? Mas você precisa declarar as suas criptomoedas. Agora, o que eles estão trazendo de novidade é que a corretora vai obrigatoriamente fazer esse reporte para você, quer você queira ou não. Além do mais, eles estão falando que vão utilizar ferramentas avançadas de inteligência artificial para processar grandes volumes de dados relacionados às criptomoedas, e também ele quer captar dados de depositantes e sacadores das instituições. Então, todas as empresas aí que atuam como parceiras de corretoras no exterior, por exemplo, tem várias corretoras que não são sediadas aqui no Brasil e que você pode abrir conta no exterior, e elas, por não serem sediadas no Brasil, não têm a obrigatoriedade de fazer reporte para a Receita Federal. Mas aí existem empresas intermediadoras, como a própria Latam Gateway, que faz essa ponte entre a maior parte das transações e também não tem obrigatoriedade de estar reportando nada, está simplesmente fazendo uma transação. Então, o futuro projeto é justamente pegar essas empresas que fazem essa ponte entre as corretoras e o seu banco, como a Latam Gateway, e fazer com que essas empresas reportem quando você está enviando dinheiro para a corretora, quando você está sacando, para eles ficarem atentos às suas movimentações referentes, né, e possivelmente te tributar ainda mais. Mas o imposto para a gente aí que é brasileiro.
E por último, né, os executivos do FMI, o Fundo Monetário Internacional lá nos Estados Unidos, estão sugerindo aumentar os preços da eletricidade e da mineração de cripto em 85%. Justamente, na verdade, Fundo Monetário Internacional, tá? Não é dos Estados Unidos. Eles querem que todas as mineradoras de criptomoedas globalmente, tá? E isso vai estar baseado na mineração global de criptomoeda, precisa ter um aumento de até 85% nos impostos para reduzir as emissões de carbono. Então está sugerindo aí um imposto de 0,47, né? Então, mais ou menos 5 centavos de dólar por quilowatt-hora consumido, o que levaria aí a ter essa redução, esse desestímulo às indústrias de estarem consumindo mais eletricidade e poluindo mais o meio ambiente. E no fim das contas, esse imposto aumentaria 85% o custo médio de eletricidade para os mineradores e também aumentaria a receita, o imposto arrecadado para o governo em 5,2 bilhões de dólares, reduzindo as emissões aí de toneladas anuais. É engraçado porque atualmente as criptomoedas elas são responsáveis aí por pouco menos de 1% da energia global produzida, sendo que mais da metade aí das máquinas de mineração, né, das empresas, das indústrias, as grandes mineradoras de criptomoedas utilizam energias verdes e renováveis por questão de custo. É muito mais barato você implantar energias renováveis do que você utilizar energias combustíveis, fósseis, petróleo para mineração. E é engraçado, né? Porque querem tributar o sistema de mineração de criptomoedas como se o grande problema da poluição no mundo fossem, de fato, a mineração do Bitcoin, sendo que o próprio sistema bancário consome muito mais energia e polui muito mais o mundo, né? O planeta Terra em geral, do que as próprias criptomoedas. Na verdade, o que eles querem é tentar regular ao máximo o Bitcoin, a blockchain, uma vez que eles estão vendo, né, que o futuro desse sistema todo centralizado está fadado à falha. Pessoal, vamos falar rapidinho aqui sobre o Bitcoin, 58.900 dólares. Hoje a gente está tendo um dia de alta, mas vale falar que, igual a gente vem comentando nos últimos dias, o Bitcoin segue em tendência de baixa. A gente falou sobre essa buy zone entre os 57 e os 53 mil dólares, que é uma região que o preço veio testar aqui ao longo da última quinta-feira, certo? A gente testou aqui próximo aos 56, e como nós ainda estamos operando abaixo da região das médias, a gente ainda se considera em uma tendência de baixa no gráfico diário. Somente quando a gente fizer um movimento conhecido como pivô de alta, encontrarmos um fundo ascendente contra os 49 mil dólares e rompemos a máxima, aí a gente vira tendência e provavelmente vamos ver o Bitcoin se valorizar. Por conta disso, eu falei com vocês, eu estou buscando entradas dentro dessa região verde entre os 57 e os 53. Algumas ordens já foram preenchidas com essa queda e eu ainda possuo algumas ordens nessa região. Justamente porque, se você acompanha o canal, você sabe que eu estou com uma operação em ativa, onde o meu preço médio está próximo aos 61.100 dólares. Então, com essa queda, com essa correção e eu comprando aqui nessa zona verde, meu preço médio ele tende a abaixar. E no momento que a gente fizer esse fundo ascendente, que é a maior probabilidade, certo? A gente testa essa área aqui e rompe os 63 mil dólares, a gente vai entrar numa tendência de alta, então o Bitcoin vai tender a se valorizar e o meu preço médio vai estar muito próximo à região de fundos. Então eu vou conseguir ter um risco-retorno muito mais favorável para estar pegando mais um movimento de alta. Por quê? O Bitcoin ele está já há mais de 160 dias, certo? 161 dias em um grande padrão onde é normal a gente fazer fundos, perder fundos e ter retomadas fortes. Depois a gente perde novamente o fundo, tem retomada forte. E agora a gente perdeu novamente o fundo, fechamos uma bela barra de rejeição no semanal. Provavelmente ao longo das próximas semanas vamos ter aqui uma retomada e quem sabe até um rompimento. Então eu busco acumular mais Bitcoin à medida que a gente tem essas perdas de fundo, porque a tendência do Bitcoin é se valorizar. Ele vem fazendo isso desde 2022, ele está na máxima histórica, então se ele de fato confirmar um rompimento, romper essa possível bandeira de alta, essa grande acumulação que ele está fazendo, a gente deve
ter um movimento explosivo e ver uma alta acontecer ao longo aí dos próximos meses. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais que estão todas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e valeu, galera. Falou!